Jornalista, escritor e um apaixonado pela história brasileira. Esse é Laurentino Gomes, conhecido nacionalmente pela trilogia 1808, 1822 e, mais recentemente, 1889. Com seu jeito simples e sem abandonar a visão jornalística dos fatos, ele se debruça sobre as datas fundadoras do Estado brasileiro no século XIX para oferecer a compreensão do Brasil na atualidade. Suas obras já venderam mais de 2 milhões de exemplares e sempre estiveram na lista dos mais vendidos. Nesta semana, foi ganhador de mais 2 prêmios Jabutis de literatura, de melhor livro-reportagem e melhor livro de não-ficção. Paranaense, natural de Maringá, Laurentino recebeu a nossa equipe em um hotel no centro de São Paulo. Na entrevista, ele conta como foi a transição pessoal de jornalista para escritor best-seller, desafios em relação a problemas como a corrupção e desigualdade social e como é ser um escritor em um país onde os índices de leitura são relativamente baixos. Laurentino, primeiramente eu queria te parabenizar. Ontem foi um dia de festa, né? Foi. Muito obrado. Aliás, ontem foi um dia super emocionante. Legal. Porque eu tô encerrando essa trilogia, né? Com o livro 1889. Deixa eu até pegar aqui. E aí foi uma coisa curiosa, porque os 2 irmãos mais velhos, o 1808 e o 1822, tinham tido uma carreira de sucesso absoluto. Os 2 ganharam 4 prêmios Jabutis, né? 2 de prêmio Melhor Reportagem e 2 de Livro do Ano. E aí o 1889 tinha que dizer que veio. E ontem ele ganhou mais 2 também. Então foi... São 6 agora. São 6. São 6 desta... Dá licença. Isso. Dá até medo de pegar, mas... Essa dourada é melhor livro do ano, da categoria de não ficção. E esse esverdeadinho aqui é o melhor livro reportagem do ano. Uau! Então, 6 prêmios Jabuti. Para a gente entender, o Jabuti é o principal prêmio literário do Brasil. Ele é o prêmio mais antigo, é o mais conceituado, assim, é o mais desejado pelos escritores, né? Ele seria o equivalente ao Pulitzer nos Estados Unidos. E ele é um prêmio interessante porque ele abrange todas as áreas do mercado editorial. Então, tem poesia, tem romance, tem livro-reportagem, mas também tem livro de arquitetura, livro de direito, livro de medicina, de psicologia. Então ele é muito interessante, porque ele olha o mercado livreiro com um olhar muito amplo. E por isso que é um grande reconhecimento, né? É um privilégio ganhar esse prêmio. Né? Ótimo, tá certo. Laurentino, você é jornalista por formação. Sim. Né? E você se aventurou numa área que muitos jornalistas não ousariam entrar, que é a área histórica, não é? E hoje você é um escritor. Como é que é? Como é que foi essa transição? Não, agora eu vou parar minha carreira jornalística, agora eu vou começar a carreira de escritor. Como é que foi isso? Eu diria que não houve uma mudança tão brusca quanto parece, né? Na verdade, eu fui jornalista de redação, repórter, editor, durante mais de 30 anos, trabalhando em jornal e revista. Inclusive na Veja, né? Trabalhei na Veja, trabalhei no Estadão. E eu diria que o jornalista, ele é um historiador do dia a dia, né? A gente conta histórias, você cobre enquanto a história está acontecendo diante dos seus olhos. Sim. É uma história sangue quente, né? O historiador faz a mesma coisa com maior distanciamento, ele olha para o passado com mais metodologia, com mais disciplina, vamos dizer assim. Mas eu diria que no fundo, tanto o historiador quanto o jornalista, ele tenta chegar o mais próximo possível da verdade dos fatos e dos personagens. Mas no meu caso aconteceu uma coincidência muito curiosa. Nessa época, em 1997, eu trabalhava na revista Veja, tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil, que iam ser distribuídos de brinde para os leitores, e um deles era 1808, o ano da chegada da corte no Rio de Janeiro. E eu fiquei encarregado de fazer essa edição especial. Aí o projeto foi cancelado. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque às vezes as boas oportunidades da vida vêm pelo avesso, né? Vêm pela frustração, por coisas que não deram certo. A gente não espera. Não do jeito que você espera. E foi o que aconteceu comigo. Então, em vez de me lamentar e chorar porque o projeto tinha sido cancelado, eu decidi transformar num projeto pessoal e fazer um livro-reportagem, que eu publiquei em 2007. Ok. E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava, o livro teve uma repercussão enorme, aí eu fui obrigado a pedir demissão do emprego onde eu estava para seguir a carreira de escritor. Mas eu diria que, na verdade, eu não mudei de profissão, eu continuo sendo jornalista
trabalhando num formato novo. Em vez de fazer jornal e revista, hoje eu faço livro. Entendi. Mas a essência do meu trabalho é o jornalismo. Eu olho para a história, para os personagens, com o mesmo critério que eu usava quando eu estava na rua fazendo reportagem para jornal e revista. Agora, por que essas datas específicas? 1808, 1822, 1889. Qual foi o critério de escolha para a produção desses trabalhos? Essas datas foram também uma coincidência, né? Eu comecei só com 1808, o plano era publicar só esse livro, mas aí os leitores começaram a me pedir, né? Falando, olha, ok, eu entendi como foi a vinda da corte, as transformações do Brasil naquele período de 13 anos. Mas e a principal consequência, que foi a independência do Brasil? Por que você não escreve sobre isso? Aí eu resolvi escrever o 1822. E aí sobrava uma terceira data óbvia, que é 1889. Que é a proclamação Porque da realmente, República. essas três datas, elas têm a ver com a criação do Brasil, a fundação, a invenção do Brasil, né? Depois de separar de Portugal. É essa grande transformação da colônia num país que se prepara para a independência durante a permanência da família real portuguesa no Rio de Janeiro. A independência, uma independência diferente, o Brasil não se separa, permanece unido, não vira república, continua como monarquia por mais 67 anos. E aí, em 1889, acontece uma grande ruptura, acaba o Império Brasileiro e começa a construção nacional pela via republicana, que é o que nós enfrentamos hoje, né? Uma república bastante conturbada, Sim. que promete muito, cumpre pouco, mas é uma república. Então eu acho que se você estudar essas três datas, você consegue entender melhor o Brasil de hoje. Porque é ali que está o nosso DNA, o nosso código genético, a forma como nós nos constituímos como nação independente depois de romper os vínculos com Portugal. Perfeito. Eu li dois dos livros, 1808 e 1822. Já estou aqui com a meu outro livro, 1889, que já vou começar a ler. Eu confesso que eu me encantei pela linguagem, né? Você disse que hoje você é um jornalista, escritor, mas que usa a essência jornalística para contar histórias, né? E muitas vezes os livros históricos, escritos essencialmente por historiadores, não traz essa linguagem fácil e acessível ao público, né? E esse é o segredo dos seus livros, né, Laurentino? Eu acho que um jornalista, ele tem sempre a missão de ser acessível, de ser inteligível pelo seu público. O nosso grande sonho, na verdade, é levar informação, cultura e também entretenimento, quando é o caso, para o maior número de pessoas possível. E aí você tem que ser um filtro de linguagem, você tem que pegar aquela linguagem acadêmica, especializada, densa, dos psicólogos, dos astrônomos, dos economistas, dos cardiologistas e dos historiadores, e filtrar para uma linguagem acessível, fácil de entender. E é o que eu faço no livro de História do Brasil. O Brasil tem uma boa produção acadêmica na área de história, mas às vezes é uma linguagem muito técnica, que só o historiador entende. E essa linguagem, às vezes, contamina os livros didáticos, paradidáticos. Então, é uma injustiça até com o leitor comum, que nunca frequentou um banco escolar na área de história. Então, eu acho que o nosso desafio é como popularizar esse conhecimento, ampliar o seu acesso, sem desqualificar, sem banalizar. Porque aí tem um desafio, né? Se você ficar só no pitoresco, só no curioso, no bem-humorado, o livro é um mero almanaque de entretenimento, ele não cumpre função alguma, ele é apenas entretenimento. Se você der um mergulho muito profundo, você afasta o leitor mais leigo. Mas eu acho que essa é uma linha de sobrevivência do bom jornalismo. Como fazer uma informação relevante, que o especialista reconheça como válida e o não especialista entenda. Ok. Laurentino, você como um bom jornalista, você fez a tarefa de casa de pesquisar, né? Só para o livro 1808, eu estava lendo que você demorou 10 anos, né, para pesquisas, viajou bastante, foi muitas vezes a Portugal. O livro 1889, você também leu mais de 800 livros para poder ter todos os registros, todos os detalhes dos personagens. Como é que foi esse processo de pesquisas?
Para mim é a melhor parte, eu gosto mais de ler do que escrever, né? Eu fico fascinado ao descobrir os personagens, um detalhe, uma coisa que eu não sabia que era daquele jeito. E às vezes você não precisa ler um livro inteiro também, você lê um capítulo, uma seção para ajudar a iluminar um detalhe que você não entendeu. Mas foi uma pesquisa grande, eu basicamente trabalho em bibliotecas, trabalhei no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, visito os museus, visito os arquivos quando necessário, mas eu também vou aos locais em que as coisas aconteceram. Nossa, que aí é uma coisa curiosa. Se você fizer a pesquisa só pela biblioteca, eu acho que ela fica meio asséptica, anódina demais. Para você realmente ter o encanto da reportagem, é preciso ir lá, ver onde as pessoas moraram, como é que está o palácio hoje, como é que está Petrópolis, como é que está o cais de Belém, em Portugal, onde a corte embarcou para o Brasil. Porque aí acontece uma coisa curiosa, você observa não só como aquilo deveria ser na época, mas como o Brasil tratou essa história depois. Então, por exemplo, na zona portuária do Rio de Janeiro, funcionava o maior entreposto negreiro das Américas, que era o mercado do Valongo. Ali desembarcavam por ano entre 10 mil e 18 mil escravos por ano, que ficavam em quarentena para se recuperar, se curar das doenças e depois ser comercializados como mercadoria humana. O Brasil foi o maior entreposto negreiro das Américas. O Brasil recebeu 40% de todos os escravos que vieram da África para o continente americano. Você chega lá, não tem traço, nada, não existe um único grande museu da escravidão no Brasil. Então é interessante você observar isso, observar que o Brasil tentou passar uma borracha em cima disso, esquecer, assim, como se fosse uma mancha, que a gente não deva refletir sobre ela, observar. Isso, por exemplo, é interessante em Petrópolis. Você chega lá, tem uma cidadezinha imperial, de arquitetura imperial, cercada por um mar de vendedores ambulantes, um trânsito maluco, uma arquitetura muito pobre na periferia, que para mim é o Brasil real, das ruas, dos escravos, dos analfabetos, dos pobres, que naufragou aquela realidade, aquela monarquia brasileira. Então, é interessante observar esses locais com o olhar do repórter, né? Ótimo. E passar isso para o livro. Bom, essa trilogia da história do Brasil, ela fez muito sucesso. Você vendeu aí mais de 2 milhões de exemplares desde 2007, né? Agora, na sua opinião, Laurentino, a que se deve esse recente interesse do povo brasileiro por sua história? E esse fenômeno colaborou também para o sucesso dos seus livros? Sim, essa pergunta é muito interessante, porque a resposta não tem a ver apenas com a linguagem. Eu acho que a linguagem contribui, sim, um livro fácil de entender, né? Sim. Mas eu acho que o principal motivo é esse período inédito que nós estamos vivendo na história do Brasil, que são 30 anos de democracia, sem ruptura. Isso nunca aconteceu antes. É a primeira vez que todos os brasileiros estão sendo chamados a participar da construção do futuro de forma coletiva, nas urnas, no dia a dia, exercendo a sua cidadania de fato, sem que haja um ditador, um general, alguém mandando, organizando as coisas e até proibindo, às vezes, a manifestação do pensamento. Então, nesse ambiente, estudar a história é fundamental, porque a história é uma ferramenta de construção de identidade, né? Você não lê um livro de história apenas com viés de entretenimento, em busca de personagens pitorescos, curiosos, engraçados, como era o Dom João e a Carlota Joaquina. A gente estuda história para entender o Brasil de hoje. Então, assim, uma sociedade que não estuda história não consegue entender a si mesma, porque não sabe de onde veio, não sabe como é que chegou até aqui. E se não sabe como chegou até aqui, quais são as suas raízes, provavelmente não estará preparada para construir o futuro de forma organizada. Porque a história, ela não está só no passado, ela tem uma dimensão que se projeta no presente e no futuro. É uma coisa linear. Então eu diria que para que nós estejamos habilitados a realizar o Brasil dos nossos sonhos, e nós temos muitos sonhos em relação ao Brasil, um Brasil menos corrupto, mais eficiente, menos injusto, nós precisamos estudar história. Até porque quando você estuda história, você observa o seguinte, que nós já enfrentamos no passado dificuldades maiores do que as atuais. Na época da independência, sequer a existência do Brasil no seu formato atual era viável. A possibilidade maior é que o Brasil se fragmentasse, mergulhasse numa guerra civil
ou numa guerra étnica entre escravos e brancos. E nós superamos essas dificuldades. Nós conseguimos chegar até aqui como um país grande, unido, de dimensões continentais, que tem a língua portuguesa como um amálgama. E um país relativamente tolerante do ponto de vista racial, político e religioso. Tem problemas? Problemas enormes. Mas se você olhar para o passado, isso nos dá ânimo, esperança para caminhar em direção ao futuro. Porque eu observo que hoje o brasileiro está meio exaurido. O país está muito radicalizado, muito polarizado, as pessoas estão muito agressivas, intolerantes. Há um ambiente hostil, hostil, né? e um certo cansaço da democracia, né? Como se a gente pregando a ditadura, a volta do golpe militar e tal. E eu acho que quem prega essas decisões radicais, essas rupturas violentas, é quem não conhece a história. Laurentino, tem como então a gente entender o presente do nosso país, o momento que a gente está passando agora com todos os problemas, corrupção, desigualdade social, problemas econômicos, violência, olhando para o passado, é isso? Sim, um país não surge do nada, ele não é. Nós não nos reinventamos e ressurgimos das cinzas o tempo todo, nós temos uma continuidade. Então, quando você observa a história, você chega à conclusão que essas características já estavam lá no passado. A desigualdade social, por exemplo. O Brasil importou da África 4 dos 10 milhões de escravos que vieram para a América. Muita gente. Na época da chegada da corte, o Brasil era movido à escravidão. Tinha aqui 3 milhões de habitantes, 1 milhão era escravo. O outro 1 milhão era negro forro, recém-liberto, mestiço, mulato, índio, uma população completamente à margem de qualquer oportunidade naquele final de período colonial. A nossa desigualdade social vem daí. O Brasil foi o último país da América a abolir o tráfico negreiro em 1850 e o último a abolir a escravidão com a Lei Áurea em 1888. E abandonou os seus escravos à própria sorte. Isso se reflete nas estatísticas que hoje mostram que as pessoas de cor negra têm muito menos oportunidades no Congresso, nas empresas, nas escolas, ganham menos, moram em locais piores do que os brancos. Então, só estudando história você consegue entender essa franja de pobreza que hoje é característica das grandes metrópoles brasileiras, do Rio de Janeiro, de São Paulo e assim por diante. A corrupção, esse toma lá da cá, essa promiscuidade entre os interesses públicos e privados vem lá de trás. No dia que chegou ao Rio de Janeiro, em 8 de março de 1808, Dom João ganhou de presente de um grande traficante de escravos chamado Elias Antônio Lopes a melhor casa da cidade, que era o Palácio da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Em troca de quê? Nos 8 primeiros anos na corte no Brasil, Dom João distribuiu mais títulos de nobreza do que em todos os 200 anos anteriores da história de Portugal. Em troca de quê? De privilégios nos negócios públicos, de apoio político, financeiro. Então, o Oliveira Lima diz que a época da corte no Brasil foi, segundo ele, o período de maior corrupção na história do Brasil. Só que o Oliveira Lima morreu faz tempo, então não dá para ele comparar. O Oliveira Lima não está vivendo agora os momentos, mas assim, atuais. Se você quiser entender a desigualdade social, a corrupção, o excessivo peso do Estado na economia, nós éramos uma monarquia que se metia em tudo, uma república forte do Getúlio Vargas que organiza o Estado, refaz tudo. É um Estado muito forte, um Estado muito poderoso que se mete na vida das pessoas e às vezes se torna um Estado permeável à corrupção. Agora, Laurentino, nós somos um país relativamente novo. Nós temos aí um pouco mais de 500 anos. Agora, será que tem esperança para o Brasil? Ah, sim. Sim, eu acho que assim, uma coisa que a gente não pode perder é a esperança, né? Eu acho que existem duas grandes tentações no horizonte do Brasil hoje. Uma é a desesperança, né? O cansaço. Esgotamento, o Brasil não funciona, o Brasil é assim mesmo, nada funciona, nada está certo. Que pode levar à segunda tentação, que é o cinismo. Que é o seguinte, o Brasil é corrupto, então também vou corromper. O Brasil é violento, então também vou ser violento nas minhas relações pessoais. Essa combinação é muito perigosa. Mas se você olhar a jornada histórica, você vai ver que nós caminhamos muito até aqui. O Brasil era um país de escravos, o país era um Brasil de pobres, de analfabetos, isolado no campo, sem comunicação, sem indústria, sem nada. Até meados do século passado, do século XX, quando eu nasci, o Brasil tinha 50% de analfabetos. Onde eu nasci, lá em Maringá, no interior do Paraná,
Não tinha nada. A gente ouvia as notícias pelo rádio de pilha. Não tinha jornal, não tinha livraria, não tinha nada. E hoje não. Hoje nós somos um país grande, urbanizado, de economia complexa, com muito menos analfabetos. Um Brasil que se integra ao mundo. Um país com instituições muito mais fortes do que nós tínhamos, né? Basta ver a ação da Polícia Federal, do Ministério Público, do Congresso, da imprensa, que é uma coisa muito forte, muito ativa. Então, acho que se você olhar o Brasil de uma perspectiva histórica, nós temos fortes razões para sermos otimistas. O que não significa ser ingênuo. Eu acho que o Brasil não vai melhorar assim de uma hora para outra, não vai virar um Japão. É um processo, né? É um processo, até porque é uma coisa cultural. Sim. Você tem que educar as pessoas, tem que formar cidadãos, você tem que aprender democracia. Democracia é uma coisa que se aprende, né? Tem muita desilusão, tem erro e tal, você elege um presidente, não é aquele, tira, bota outro e tal. Mas se você descontar tudo isso, o Brasil vai melhorar, mas não amanhã. Claro. Porque precisa educar as pessoas primeiro, precisa estimular a leitura. É preciso que, inclusive, esses vícios que às vezes nós achamos que está só no Estado, sejam eliminados da vida privada, né? O brasileiro, por exemplo, ele cobra muito do Estado, mas ele não participa de nada, ele não participa de partido político, não participa de sindicato, de assembleia de condomínio, de reunião de pais nas escolas. E não é assim que se faz um país pela via democrática. Então, está aí um traço de natureza cultural que nós precisamos mudar. Precisa ser desenvolvido, né? Você citou o desenvolvimento para a leitura, né? Um trabalho maior em relação à leitura, mas a gente sabe que o Brasil é um país que lê pouco. Como é que é ser um escritor num país que lê pouco, Laurentino? É um choque, né? É um choque porque você fala, bem, aqui não tem mercado, mas tem, curiosamente tem. Aliás, quando eu ia lançar o livro 1808, eu tinha um colega jornalista que me desaconselhou. Ele falou, ninguém quer saber nada sobre o Dom João VI. E tinha leitor, tinha. O livro vendeu mais de 1 milhão de exemplares até agora, o 1808. Então, significa o seguinte, que você precisa confiar na sua intuição, na sua vocação, escrever de forma simples, acessível, ser generoso com o leitor, tem que trabalhar muito. Eu viajo muito, eu sou um escritor que bota o pé na estrada, né? Essa semana, por exemplo, eu estava em Lagoas, agora eu estou aqui em São Paulo, daqui a pouco eu vou estar no Paraná, depois vou para o Rio de Janeiro. Então eu viajo muito, eu acho que é uma forma de você incentivar a leitura, não é só escrever um livro e botar na livraria e achar que ele vai vender sozinho. Estou nas redes sociais, estou no Twitter, estou no Facebook. Você fomenta, eu interajo muito com o leitor. Ótimo. E eu acho que é uma forma de você incentivar a leitura, porque é assim, você tem que encontrar fórmulas de aproximar o leitor do mundo do livro. Perfeito. E eu acho que o principal garoto propaganda de um livro é o autor. Ótimo, isso é muito legal. Aliás, essa questão das redes sociais é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque é um momento, por exemplo, essa nossa entrevista foi marcada pelo Facebook. Então eu acho isso muito legal, quando o escritor realmente se coloca à disposição do leitor, né? Para responder uma dúvida, para conversar, isso é muito legal. Então, por isso que, aliás, eu não delego isso à equipe, eu respondo pessoalmente. Isso é legal. Twitter, Facebook, eu que faço. Porque tem uma característica interessante, é nas redes sociais que eu me aproximo dos mais jovens, que aparentemente não estão lendo tanto quanto deveriam no papel. Então eu capturo essa turma nas redes sociais. Nas redes sociais. E a outra coisa muito interessante é que o seu seguidor, aquele que se relaciona com você nas redes sociais, ele não é só um leitor, ele é um apóstolo. É interessante, ele me defende, ele divulga os meus eventos, torce pelo meu sucesso. Então esse é um leitor muito especial, porque ele é um grande formador de opinião. Ótimo. Então eu preciso tratá-lo com mais carinho do que o leitor médio. Muito bem. Agora, Laurentino, você já concluiu aí a trilogia 1808, 1822 e 1889. Tem algum ano diferente aqui para surgir ou não? Ainda não. Ou vai ser trilogia mesmo? Fechou a trilogia. Essa é uma pressão que eu estou sofrendo dos leitores, né? Eles ficam sugerindo 1930, 1964... Eu vou continuar escrevendo sobre a história do Brasil, ainda não decidi exatamente qual é o próximo tema, mas tomei uma decisão difícil, eu não vou mais escrever livro com data na capa. Então, por duas razões. Então já era, datas na capa não fecha aqui. Por duas razões. O primeiro é que eu não quero me tornar repetitivo e previsível. Eu acho que um escritor, ele tem que surpreender o leitor. O jornalista também. Claro. Tem que trazer assuntos novos, abordagens novas e tal. Você não pode se tornar repetitivo.
tem que sair da zona de conforto, tem que correr riscos, tem que ir para a chuva, né? Isso é importante. E a outra que eu acho que essa daí é uma trilogia, são 3 datas importantes que tem uma identidade de capa, então eu pretendo preservá-la. São 3 datas, é como se fosse uma obra em 3 volumes. Perfeito. Então os próximos livros vão ter a mesma linguagem, mas com uma outra fórmula de capa. Perfeito. Que eu ainda não sei qual é. Ótimo. Mas espero que funcione. Ah, com certeza vamos esperar com muita ansiedade aí. Agora, Laurentino, para a gente encerrar, eu li em uma entrevista sua, em uma certa ocasião, de que você citou a seguinte frase, a essência era essa, que você não precisa ser um político, um presidente, um vereador, um governador, para aplicar mudanças no seu cotidiano. Você não precisa ser um político para exercer a política. Você se acha um agente causador de mudanças através dos seus livros? Sim, essa é uma surpresa que eu fui descobrindo ao longo do caminho, que a publicação desses 3 livros me chamou a um papel político, sem que eu precise me candidatar a vereador, deputado, senador, governador, nada disso. Aliás, eu acho que a cidadania não se exerce somente nos partidos políticos e nos cargos eletivos. Você é cidadão no dia a dia, é sendo um bom professor, é sendo um bom escritor, um bom jornalista, um bom empresário que não corrompa e não sonega impostos, é sendo um bom porteiro de prédio, é isso. A cidadania se faz no dia a dia, respeitando o outro, cuidando do espaço comum, cuidando do relacionamento interpessoal, defendendo as suas ideias, expressando as suas opiniões. Então, assim, o voto, o cargo eletivo, ele é apenas um componente da democracia representativa. Agora, o que a gente faz mesmo é no dia a dia. Por exemplo, não corrompendo as pessoas, não sendo violento. Porque não adianta nada você dizer que no Congresso é todo mundo corrupto e às vezes pregar o fechamento no Congresso, se você fura fila, joga lixo na rua, fura o sinal vermelho, anda no acostamento quando o trânsito está parado, deixa o som ligado até de madrugada sem se preocupar com o sono do vizinho, e corrompendo o agente público quando você precisa de um favor especial num cartório, numa ultrapassagem proibida, numa estrada do interior do estado. Ou seja, às vezes nós cobramos padrões de ética e cidadania do Estado que nós não cultivamos nas nossas relações privadas. Por isso que eu acho que cidadania mesmo, ela não acontece só a cada 4 anos na eleição, é todos os dias, todos os minutos, sendo honesto e ético na sua atividade, na sua família. É isso. Perfeito. Bom, quem quiser comprar os seus livros, ter acesso ao seu material, a trilogia está disponível nas principais livrarias do país. Tá sim. Os livros estão todos em catálogo, você pode comprar nas livrarias, pela internet, é muito fácil. Eu comprei os meus pela internet, então, muito tranquilo. Fácil, eu também compro. Já tem em áudio, em e-book, né? Os 3 estão em formato digital, então dá para ler no tablet, no celular, no computador. E assim por diante. Que ótimo. Laurentino, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso no seu trabalho, muito obrigada. Até uma próxima. Para você também, obrigado.